Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje é a alegria do renovo. Eu vou estar lendo lá em Êxodo 2:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando o Senhor, falou alegria do renovo e me levou para esse texto, lembrando aqui que está falando do nascimento e da educação de Moisés. Quando ela fala para levar, o menino estava chorando. Se você ler lá, os versículos antes, fala que o menino estava chorando e aí pede para chamar a mãe de Moisés. E aí quando a mãe de Moisés vem, ela oferece um salário, como se fosse uma babá, para cuidar do menino. E quando eu comecei a ler aqui, lembrando, voltou para quem? Para a mãe. Moisés voltou para a mãe. Mas pensando, antes de Moisés nascer, o Senhor já tinha um propósito para ele, era ser o líder, o libertador lá do Egito. Porque olha para você ver, ele foi parar na casa de Faraó e depois ele foi libertar o povo. Se você ler lá a história toda, ele tinha que ir lá falar com o Faraó para liberar o povo, E é tão interessante que, pensando, Deus é perfeito, porque ela se viu numa situação ali que ela teve que deixar o filho dela, Ela teve que abandonar o filho dela na beira do rio. Mas imagina a agonia dela, a tristeza, o peso, a tensão de saber, meu filho vai morrer, o que vai acontecer. Quem é mãe é mais fácil ainda para entender. E eu fiquei pensando, imagina o sofrimento dela. A carga que ela ficou ali, de ter que deixar, de não ter uma solução, ter que tomar essa decisão, mas quando ela se depara ali, chamando ela para ir lá pegar o menino, buscar Moisés, imagina a alegria dela e o renovo, porque ao mesmo tempo, quando a gente fica triste, a gente acaba colocando carga demais nas nossas vidas. E eu imagino que a mãe de Moisés, ela deve estar, imagina. E a alegria entrou na hora que ela viu, chamando ela sabia que ela ia poder criar, educar o filho dela, e ela ainda ia ganhar um salário. É assim que Deus faz com a gente. E é tão tremendo que ela, imagina a alegria dela, o renovo. E pensando em tudo isso, eu comecei a lembrar, da minha vida. Quando a gente nasceu, nós fomos criados, na igreja. Minha mãe apresentou a gente desde bebê na igreja. Nós crescemos na igreja. Só que chegou uma fase que a igreja que a gente frequentava não tinha mais aqui em Paulínia. E aí foi quando nós ficamos, foi nessa fase, até que eu lendo aqui, Moisés lá com 14, 15 anos, a mãe dele devolve ele para a filha de Faraó. Cresceu, devolver, que ela estava recebendo, para cuidar. Então, quando ela pôde cuidar do filho, então eu estava lembrando dos meus 14, 15 anos, que foi essa fase que é onde a gente toma nossas decisões. E aí a gente não estava indo na igreja, porque primeiro que a minha mãe já estava ficando doente e não tinha igreja, e minha mãe gostava de ir nessa igreja, e nós fomos criados nessa igreja. E quem levava a gente era a minha mãe, meus pais, e a gente era bastante irmãos. E aí foi quando, começou também a ter as festas aqui em Paulínia, a gente ter amizade, aí a gente começa a fazer as nossas escolhas, Aí a gente quer... Eu lembro que eu tinha as amigas que eu falava, minha mãe não deixa sair, minha mãe falava, não criei vocês para esse mundo. Vocês não são desse mundo. E minha mãe falava. Então, minha mãe, o que eu fazia? Eu falava para minhas amigas, elas falavam, dorme em casa. E minha mãe não gostava que a gente dormia na casa dos outros. E ela falava, não é bom ficar na casa das pessoas assim, não. Ficar na casa dos outros enfada. Isso é bíblico, porque a Bíblia fala, se a gente ficar muito na casa dos outros enfada. Então, minha mãe falava isso pra gente. E a minha mãe falava uma coisa pra mim, você fica muito assim com amigo, isso não é bom. E aí, você lembra da fala ali? Você ama demais? E aí, o que era aquilo? Às vezes eu não sabia falar não sabia. Então, eu comecei a lembrar que é lá de trás, por isso que eu falo, As coisas a gente vai guardando e tem coisas que às vezes a gente não vai percebendo e aquilo ali vai acompanhando a vida da gente. Só que isso daí vai levando a gente também a ir para um caminho que não é legal. E aí foi tão interessante que eu comecei a lembrar disso, que a minha mãe falava, você, e eu não falava para minhas amigas. Às vezes eu ficava brava com a minha mãe, porque eu queria ir dormir na casa das minhas amigas, às vezes minha mãe não gostava. Meu pai já não era muito de falar, ele falava para minha mãe falava, seu pai não gosta, seu pai não deixou ir não, viu? E às vezes a gente ia. Então, por que eu tô falando isso? Porque daí eu comecei
comecei a lembrar lembrando de Moisés, né? E aí lembra que se você ler toda a história, você vai ver lá que eu falo na parte lá que Moisés, ele para defender lá, o irmão ele acabou se vingando lá e matou, ou seja, ele mesmo, né, ele ia ser o líder, né, o libertador, mas olha, ele também teve as falhas dele, né, teve as escolhas, fez, mas o Senhor, quando a gente tem um propósito, o Senhor, a gente pode viver todas as coisas aqui na terra, mas ele vai levar a gente a viver aquilo. E o interessante, quando eu comecei a meditar nesse versículo, eu comecei a lembrar, né, ó, levou para a mãe, levou para a origem, ou seja, foi Deus que criou a gente, a origem nossa é Deus, foi ele que nos criou. Então, o que a gente tem que fazer? Isso é todos nós. Mesmo que eu fui criada na igreja desde pequena, eu tinha que ter a minha identidade e saber que Deus era meu pai. Que, ó, ele levou minha mãe, ele levou meu pai, mas ele não me abandonou, foi o que ele falou, eu sou o seu pai. Mas como que a gente sabe disso? Porque eu falava com meu pai, eu não tinha Deus como meu pai. Para mim, Deus era santo, e é santo, mas ele é meu pai também. E a gente ia, quando foi agora que eu me deparei, como eu já contei no outro vídeo aí, que, né, que eu me vi daquela maneira, foi quando ele falou, eu sou o seu pai, eu vou cuidar de você e nada vai te faltar. E foi quando eu comecei a entender a minha identidade. E isso todos nós temos que fazer, saber a nossa identidade, saber por que o Senhor nos criou, qual é o propósito que Ele tem. Porque Ele tem um propósito para cada um de nós, e o propósito dele é maravilhoso. Só que a gente tem que saber, porque se a gente saber a nossa identidade, nós vamos... e saber que Ele é o nosso Pai, nós vamos ter a direção dele. Nós não vamos fazer escolhas porque a gente acha que tem que fazer. Porque o filho, ele tem que ser obediente. Porque é o pai que direciona a gente, não é? O pai aqui na terra. Só que se a gente desobedecer, a gente sabe o caminho. Agora, se a gente obedecer, como que nós vamos viver? Bem, e assim é com Deus. Só que a gente tem que saber qual é a nossa identidade. Porque foi quando Deus falou para mim, você é minha filha, amada. E aí foi quando ele foi me mostrando o propósito, conforme eu fui caminhando, né, que aí é onde ele vai mostrando para você. E aí lembrando, né, quando o Senhor falando hoje da alegria, do renovo, foi quando eu comecei a lembrar que quando eu me entreguei, falei para ele cuidar da minha vida, foi quando ele começou a falar que ele era meu pai, e o pai faz o quê? O pai corrige, o pai mostra, né, o que precisa tirar, o pai vai falando, vai corrigindo, falando, está errado, e assim Deus é conosco. E foi quando eu comecei a pensar hoje, o que o Senhor foi fazendo comigo, foi quando ele foi me mostrando, falando o que eu tinha que fazer, me mostrando que estava errado, e aí ele vinha trazendo uma alegria, porque cada dia eu queria estar mais com ele, conhecer mais ele, aí é onde ele ia trazendo alegria, trazendo renovo, porque conforme ele ia falando para mim, eu ia entregando para ele, ele me renovava, ele me dava alegria, e ele falava, olha, isso daqui tá errado, eu entregava, pai, me ajuda, me mostra, aí ele ia fazendo o quê? Me entrega, por isso que fala, entrega tudo ao Senhor. Aí eu entregava para ele, ele fazia o quê? Me dava alegria, para eu querer mais. Aí como que fazia? Renovo, porque ele vai tirando as cargas, o peso que a gente tem. Conforme a gente vai entregando, ele vai tirando as mochilinhas pesadas que a gente vem trazendo desde lá da infância, que talvez a gente nem perceba. Porque eu tava lembrando muitas coisas, eu fui entender no meu processo, agora que tem a ver, não é só sobre o que eu vivi, não é só agora. É lá coisas que às vezes de infância, que você vai precisar ser tratado. Porque eu fui ver que o que mexe com a gente é as nossas emoções. Por isso que a gente tem que saber quem nós somos. Qual é o meu propósito aqui? Porque muitas coisas eu fui entender agora e tudo tem a ver com as emoções. Por quê? Esse negócio de amo demais, eu já fui entender que era desde novinha na escola, eu fazia as coisas para agradar minhas amigas, eu nunca queria falar não. Então, assim, o não é necessário, a gente sabe que é importante. Então, assim, muita coisa eu fui entender agora, que aí o Senhor foi me mostrando. E era tudo carga que você vem guardando. De adolescência, aí depois tem as escolhas, depois a minha mãe veio falecer, aí é uma outra dor, aí até você, mas eu já vivi isso, né, já passou, tal, aí você coloca outras coisas para achar que passou, e tudo isso você vai guardando, e são as mochilinhas, são os pesos, até você entender, mas quando você se depara querendo saber qual é a sua identidade, e que você vai viver qualquer coisa aqui na terra, e você sabe que você tem um pai que tá te guiando, que tá te direcionando, e que você é filha amada,
amada, que ele está te levando para morar com ele na eternidade, você vai se sentir mais leve e é onde você vai ter alegria e renovo, mesmo que você passe tudo, porque eu me via agora nesse tempo perdendo coisa, perdendo pessoas, me decepcionando com pessoas, vendo tudo, e o Senhor falava, não é sobre eles, é sobre você. Foi aonde que eu fui entender que daí ele falava, você é minha filha, aí ele vinha e me trazia, ao mesmo tempo que ele me repreendia, porque o pai repreende, corrige, me doía, fazia, lembra que eu falei dos perdões aí que eu tinha que fazer? Aí ele vinha, falava, doía, mas ele me dava uma alegria, porque eu queria mais, eu falava, não, eu quero ler mais a palavra, eu acordava, eu queria saber o que ele tinha para falar para mim, e aí ele ia me renovando, ele ia tirando meu peso. Ele falava, me entrega. E eu fui entregando. Foi até um momento que eu falei, pai, agora eu te entrego tudo. Eu entrego a minha vida. Agora o Senhor pode fazer o que queres. Que aí eu fui entender que eu era filha amada e que eu tenho um pai que tá levando eu para viver na eternidade e que ele, se você andar com ele, daí quando você sabe que ele é pai, você vê que não somos sobre, lógico que você vai precisar viver com as pessoas, mas você não depende mais delas, entendeu? Você vai saber assim que você estando sozinha, você vai estar com seu pai. E aí, se você tiver com todo mundo, você vai estar com seu pai. Então, esse é o segredo, que ele te preenche, né? Ele te enche de uma tal forma. Lógico que você vai estar, mas não precisa das pessoas? Precisa. Mas eu era diferente. Eu achava que tudo para mim em volta era mais importante. Quando eu me vi sozinha, vendo tudo indo embora, sabe? Quando você vai vendo tudo, foi quando eu falei, e aí? Aí quando ele chega e fala, mas eu sou seu pai. Aí foi quando eu descobri a minha identidade. Qual era o propósito? Então, assim, quando vem algo assim, eu lembro, eu sou filha amada, eu tenho um pai. Aí eu vou lá e falo pro meu pai. E assim o Senhor quer, com você também, te falar que ele é seu pai. Mas para isso você precisa falar, pai, né? Qual é a minha identidade? Qual é o propósito? Porque ele tem um propósito para você, ele tem um para mim, ele tem um para você. E aí você vai caminhando com ele, com a Bíblia, né? Que você vai começar a ler, que é o manual, e ele vai te levando a viver o propósito que ele já desenhou para você. Ele já tem certinho o seu propósito. Qual é? Direitinho. Para você cumprir aqui na terra e ir para a eternidade com ele. É você andando lado a lado com ele, caminhando dia a dia. Por isso que aí, né, ele falando hoje da alegria do renovo. E ele não só me alegra, ele alegra todo dia, porque todo dia, né, quando fala maná do céu para você, ele tá te entregando um alimento novo. Aí você fala, mas eu não sou criada, não fui criada na igreja, não, ele tá falando do novo, né? Porque maná do céu é um alimento que ele tá te entregando hoje. Então, hoje você pode perguntar para ele, quem eu sou? Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? Ele vai falar, você é uma filha, você é um filho, amado, amada. Isso é o propósito e ele vai te levando. Aí, como que você vai vivendo? Ele vai fazendo você a fazer o que ele fez comigo. Dói no começo, né? Igual um pai corrige, dói, a gente chora, a gente não quer, a gente segura, a gente pega de volta, a gente volta. E ele é amor, porque ele perdoa, ele ama, ele fala, vamos lá, tenta de novo. O seu propósito, aí ele vai lá, te coloca no caminho de novo. Porque o propósito, né? Foi ele que te criou. Então o propósito é ele que tem pra você, não é outro. Não tem outro, é só ele que fez o propósito, então é ele que vai saber te mostrar, então por isso que é um caminho só, por isso que você tem que chegar até ele e perguntar qual é o seu propósito. Que essa palavra fale ao seu coração. Eu vou fazer uma oração agora, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, te agradecer por esse maná, o Senhor dizer que é alegria e que o Senhor é a alegria do renovo. O Senhor nos dá alegria e nos dá o renovo ao mesmo tempo, porque o Senhor tira tudo que está nos pesando e o Senhor não só tira, o Senhor traz alegria, que é aquela alegria que excede todo entendimento, que nós mesmo colocando carga, o Senhor vem e fala, entrega. E quando nós entregamos, o Senhor já nos entrega com alegria e nos renovando e dizendo, para a gente viver de novo. Assim é meu desejo, Pai, que cada um que parar nesse vídeo, Pai, que receba essa alegria e esse renovo e descubra qual é a identidade, sabendo que é filho, que é filha e amada, porque é isso que o Senhor quer falar conosco. Assim é minha oração, Pai, que o Senhor abençoe cada um, no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Que você possa fazer essa perguntinha para o Senhor, tá bom? Deus abençoe e uma ótima tarde. Tchau.